Continuando aqui a nossa correção de questões, tá bom? Vamos olhar essa questão que fala sobre o que eu sempre digo para os meus alunos. Na prova do Enem, sempre vai ter uma questão para você escolher aquilo que é mais vantajoso, aquilo que atende melhor a uma determinada propriedade dentre 5. Toda a prova do Enem vai ter alguma questão nesse estilo. Olha só, o gráfico apresenta o nível de ocupação, então, que é importante, ó, nível de ocupação dos 5 reservatórios de água que abasteciam uma cidade em 2 de fevereiro de 2015. Então, tá aí o gráfico, tá certo? Aqui, reservatório 1, ele está com o nível de ocupação de 20% da capacidade. Reservatório 2, 30% da capacidade. E lá em cima, aqui, ó, ele diz qual é a capacidade de cada reservatório. Nessa data, o reservatório com maior volume de água era o... E aí você pode pensar o quê? Bom, o maior reservatório é aquele que a coluna, né, ela é maior. Então, você iria marcar logo o reservatório 5. Só que você tem que ter cuidado, porque nesse caso, ele não está falando, preste atenção, ele não está falando da ocupação em bilhões de litros. Ele fala a porcentagem. Então, para saber aquele reservatório que tiver o maior volume de água, eu preciso calcular o quê? Eu preciso calcular a porcentagem de cada um. Então, vamos ver aqui, ó. O primeiro você tem um nível de ocupação de 20%. E qual é a capacidade total? De 105, tá certo? Então, quando você calcular 20% de 105, vamos ver o que é que você encontra, né? A forma mais tranquila de se calcular uma porcentagem é pensar, uma dica, tá certo? É pensar em 10%. 10% é só você colocar uma vírgula, colocar uma casa decimal. Então, presta atenção, ó. 10% de 105, eu não vou perder nem meu tempo calculando, ó. 105 e coloco uma vírgula. Pronto, coloco uma casa decimal. 20% não é o dobro, então multiplico por 2. 10, 1, pronto. 210. Então, o reservatório 1, ele tem a capacidade, claro, com a vírgula aqui, de 21 bilhões de litros, tá certo? Lembrando aí, ter cuidado com essa vírgulazinha. O reservatório 2, ele tem um nível de ocupação de 30% da capacidade total, que é 100. De 100. Vamos pensar aqui em 10% de 100, ó. Coloco 100 e uma vírgula. 10% de 100 é 10, com certeza, isso é bem tranquilo. Como eu quero 30%, eu quero o triplo de 10%. Então, eu quero 3 vezes 10, 30 bilhões de litros. Tá certo? Tranquilo. Vamos aqui para o terceiro. O terceiro fala o seguinte, ó. Ele está com uma ocupação de 50%, ou seja, a metade, 50%, de uma capacidade que é de 20 bilhões. Bom, a metade de 20 a 10, sem nem titubear, 10 bilhões de litros. Então, perceba, ó, por mais que o reservatório 3 ele tenha uma ocupação maior do que o reservatório 2 e 1, ele não tem um volume maior. Por quê? Porque a gente tem que relacionar a ocupação, a porcentagem, com a quantidade de bilhões de litros que cada reservatório comporta. Então, reservatório 3, a gente nem gasta nosso tempo calculando, tá bom? Reservatório 4, vamos pensar. Reservatório 4 está aqui em 40% de... Qual é a capacidade dele? Ó, 80. Então, vamos pensar aqui em 10%, 10% de 80. Bom, 10% de 80 eu coloco 80 e boto uma vírgula, é 8. Como eu quero 40%, eu multiplico por 4. Então, 8 vezes 4 dá igual a 32. Bem tranquilo, ó, 32 bilhões de litros, tá certo? E, por fim,
o reservatório 5. O reservatório 5 ele tem uma capacidade de 60% da capacidade. E a capacidade é 40 bilhões de litros. De novo, vamos pensar em 10% que 40. 10% que 40, você coloca 40 aqui e põe uma vírgula, 4. Se eu multiplico por 6, eu vou ter os 60%. Então, 6 vezes 4, 24. Agora, vamos resolver a questão. Vamos olhar para o que a questão está perguntando. Nessa data, o reservatório com maior volume. Será que o reservatório com maior volume era o 5? Entenda, o reservatório 5 ele tinha a maior ocupação, mas ter a maior ocupação não indica ter a maior capacidade. Note que a maior capacidade, o maior volume está aqui no reservatório 4, tá certo? Então, o reservatório 4, ele tem a maior quantidade de volume nessa data. Então, a questãozinha aqui, ela pode ser um pouquinho trabalhosa, mas que dá para resolver de uma forma bem fácil, bem tranquila, bem direta. Show de bola!